Olá, Cami-Summers! Tudo belezinha? Eu espero que sim! Vamos de mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um Cami-Sama Responde sobre o que? Alargadores. Recentemente eu passei pela lobuloplastia, né? Reconstrução de lóbulo, ou como você queira chamar, que resumidamente é procedimentos que fazem com que a gente remova o alargador. Mas como eu sou perfurador corporal, eu não deixo de falar sobre o assunto. Não só como uma pessoa que já teve a expansão, inclusive eu cheguei até 48 milímetros, quase 50, eu sempre falo isso porque eu conseguia usar a joia de 48 e ela ficava folgada. Eu só não conseguia usar a joia de 50 porque infelizmente machucava um pouquinho aqui em cima, porque eu passei por um procedimento que não foi bem realizado. Por isso que eu sempre falo, não só por isso, mas também me dá mais gás aí de ficar sempre repetindo pra vocês: procurem um profissional, procurem um profissional, procurem um profissional. Então, como eu falei pra vocês, eu sou perfurador corporal desde 2014 e desde lá eu já fiz muitas expansões de lóbulos. E eu percebo, assim, que há um déficit aí, né? Há uma falta de explicações pela internet. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Espero matar as dúvidas de vocês. Se faltou alguma coisa, por favor, para de se inscrever no canal, porque o like você já deixou, né? Tá bom, então, tá bom. Bora lá, então, falar sobre esses queridos, amados e, por muitas vezes, também odiados alargadores. Inclusive, eu tenho um vídeo, se você quiser saber mais sobre o meu processo, não só da expansão também para chegar nos 48mm, mas também da minha decisão, né, que foi uma grande decisão aí de fazer a reconstrução de lóbulo. Tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Não deixa de assistir. Vai lá deixar seu like e seu comentário, diz que você veio a partir desse vídeo também, que eu vou adorar saber, tá bom? Então tá bom. E quando eu fiz esse roteiro, eu ainda tinha os 48mm, então eu escrevi aqui, ó, que inclusive nas minhas orelhas, no caso, o de 48mm, e que era curiosidade na época que eu estava fazendo esse roteiro, que eu estava pensando em fechar, mas isso já aconteceu. É uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer na minha vida. Mas enfim, hoje não é sobre mim. Hoje a gente vai analisar o jeito de cuidar, materiais que a gente vai estar utilizando nesse alargador, nessa peça, também os riscos. Então, dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre os métodos. São os mais conhecidos e que eu também considero os melhores. Métodos seguros que em todos vão existir o passo a passo de ter o material devidamente embalado e esterilizado, né? E um profissional capacitado para isso. É a base para qualquer método, obviamente. Depois disso, a gente começa aí com o método mais comum, que é o método de expansão por pino. Que sim, é um método bem seguro e justamente por ele ser gradual. Pelo menos essa é a forma segura de se fazer. Não adianta nada você tentar aí, né, fazer o método do pino, mas avançar demais entre 1mm e outro. Isso também pode prejudicar o seu lóbulo. Então, o ideal é sempre fazer gradativamente, gradualmente, né? Então, de 2 em 2mm até no máximo ali de 4 em 4mm. Tá bom? Então tá bom. Não dá pra largar 6mm, 8mm, 0 para 10. Nem pensar. Isso também vai agregar aí o procedimento, pelo menos deveria, com uma boa rosca, com acabamento impecável, coisas que vão fazer toda a diferença no inchaço pós-procedimento e também na cicatrização dele, assim como a longevidade do seu próprio tecido, tá? Isso é muito importante. As peças influenciam muito em você conseguir ou não chegar no milímetro que você quer, avançar, né, esses milímetros e até mesmo na estética. Quando a gente tá falando sobre métodos de expansão, o que a gente, primeiro é eliminar nada que force esse lóbulo. Então, nada de espiral, né, que fica ali girando e forçando, nada de ficar pulando tanto de tamanho. Todo mês chega alguém no estúdio com problema exatamente por isso. Então sim, a gente vai continuar reforçando até... O que é mais indicado então, Cami? Os materiais, né? Chegar nesse lugar dos métodos, a gente vai entender um pouquinho sobre essas peças de alargador, que é o que fica realmente na expansão. Por serem peças que vão ficar muito tempo na sua orelha, porque você não vai ficar tirando o tempo todo, indica-se que se pense no material, né, na materialidade dessa peça que vai ficar na sua orelha. Então, ou a gente vai trabalhar aí, o mais indicado é com titânio ou vidro borosicalto, que são dois materiais super compatíveis ao corpo e que são ideais para principalmente primeiras expansões. Materiais lisos, né, seguro, hipoalergênico, fáceis de limpar. O alargador de vidro a gente não vai achar ele em grandes numerações, mas a gente acha nas numerações iniciais. De titânio a gente até tem até um meio termo, até uns 20, 24. Se eu não me engano, a gente ainda consegue achar. E claro, quando a gente está falando de materiais que precisam ter rosca, que no caso do vidro não precisa, é essencial que a rosca seja interna.
Então esses cuidados, eles são importantíssimos de ter pra gente conseguir no final ter um lóbulo saudável, uma expansão tanto estética quanto funcional também, que literalmente vão salvar os seus lóbulos pro resto da vida, como eu disse anteriormente, na sua longevidade. Então, dá um tempo mínimo entre um tamanho e outro, é necessário para que a pele consiga se recompor 100%. Hidratar esse lóbulo, existem alguns métodos aí, com alguns óleos naturais. Higienizar corretamente, apesar disso parecer óbvio, muitas pessoas acabam deixando de lado, e daí isso também pode causar um cheiro ruim. Principalmente enquanto estiver em processo de cura. Não digo sobre tirar o alargador, mas saber higienizar bem. Porque a gente é otimista, mas a gente é realista também. E quando eu falo sobre materialidade, sobre aquela questão do cheiro do alargador, elas estão automaticamente juntas. Elas andam aqui, ó, coladinhas, tá? Não é à toa que aqueles alargadores, né, tem muitas aspas ali, aquelas peças de acrílico, quando você tira, tá um fedor horrível. Mas é claro, material totalmente poroso, não é compatível ao corpo, tudo errado, tudo errado. E quando o alargador principalmente tem algum tipo de borda, né, algum tipo de rosca ali que vai um pouco mais pra fora, também é necessário que haja limpeza. E uma coisa que eu escutei esses 18 anos que eu tive expansão na minha orelha é: primeiro, se dói, se doía constantemente, e segundo, se tinha cheiro o meu alargador. E gente, eu não conseguiria conviver com algo que ficasse cheirando assim o tempo todo, que eu me mexesse, sentisse, ou que eu tirasse e tivesse cheirando. Não, isso só se eu usasse alargador, né, uma peça de baixa qualidade, que fosse muito porosa, e que daí ele com suor, né, a própria secreção do corpo, enfim, acumular sujidade, daí essa bactéria vai dar cheiro. Ou, sei lá, nem consigo pensar em outra possibilidade, então é isso. Ou se eu não lavasse mesmo, né, então assim, tomando banho todos os dias e usando material de alta qualidade, não tem erro. Falando sobre a expansão gradual, a lógica, ela é simples. Você vai aumentando a joia de pouco em pouco, seguindo o tempo de cicatrização. Cada passo dá ali o tecido tempo de se recuperar, de literalmente se regenerar e adaptar para essa quantidade de pele que tem ali no local, e até fazer com que gere mais pele no local saudável. Aqui eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo no estúdio: não existe pressa quando a gente está lidando com lóbulo. Que quando a gente pula de tamanho, força, acaba empurrando ali o alargador, né, para fazer essa expansão, nasce problemas. Outro método que eu já havia falado um pouco anteriormente é o método do espiral. As peças que giram e vão girando na sua orelha, e daí de repente ela volta, depois ela vai de novo, e daí você junta uma bactéria ali nela, e daí de repente ela tá expandindo o seu lóbulo. Agora que eu tô falando isso, não parece uma boa ideia, né? A gente não tem como controlar o que realmente está expandindo ali na pele, e também não tem como controlar as bactérias do local, que é muito diferente quando a gente faz uma expansão de forma segura, né? Que você vai estar num ambiente ali mais controlado, que a joia já está esterilizada, que principalmente a manipulação ali tá toda esterilizada, tudo. Então a gente tá expandindo essa pele, a gente vai estar abrindo sim um pouco essa pele, mas tá fazendo da melhor maneira, da maneira mais segura. E permanentemente ela vai ficar ali daquele milímetro até ela curar e começar a expandir por si só, ou até você, por exemplo, começar a expandir novamente depois que ela já estiver curada. Então, entende a diferença? E assim, sem contar que esses métodos, né, tipo de fita isolante ou desse próprio espiral, eles tendem a causar microfissuras no local. Elas podem causar inflamação, dor, tecido mais fino, né, ou até uma inflamação bem problemática. E também o famoso blowout, que muita gente chama de queloide. Ele é um excesso de tecido, criado justamente porque o tecido está tentando se proteger ali do local e não consegue, então ele acaba criando esse excesso de tecido, e daí só com procedimentos mais invasivos para remover. Que é, infelizmente, o que a gente mais vê dentro da nossa cultura aí de expansões de lóbulo, né? Mais gente que deu errado ou que deu um problema no geral, do que lóbulos saudáveis e realizados a expansão aí com sucesso. O método da fita isolante, eu não sei nem como começar por isso, que é a coisa mais suja do mundo, é nojento, fica acumulando um monte de bactéria ali, aí o povo coloca fita em cima de fita. Gente, péssimo, o negócio que dá um cheiro horrível. Já vi pessoas utilizando na minha adolescência, talvez eu até tenha passado algum período tentando fazer isso no meu lóbulo, mas além de doer muito,
nossa, ficava um cheiro insuportável. E é isso, se eu tô falando sobre joias que tem que ser extremamente lisas e confortáveis pro seu corpo, definitivamente uma fita isolante colada ali na outra não é isso. Porque por mais que pareça que tá bem lisinho, quando a gente tá falando de tecido, de pele, né? A pele, ela sente tudo realmente. Qualquer microporosidade, qualquer coisinha vai fazer com que tenha acúmulo de sujidade ou, enfim, né? Só vai aumentando aí o risco biológico. Sem contar que a fita isolante, ela não é um material compatível ao corpo, não é? Ela não, quando a gente fala de material compatível ao corpo, é material que você vai abrir a pele, vai colocar do lado, não vai dar nada. Eu acho que vocês têm, dá pra ter a noção de que a fita isolante, ela não entra nesse lugar. Também existe a ideia de você ir gradativamente, só trocando de alargador. Também funciona para alguns lóbulos a partir de alguns milímetros. Então, por exemplo, a partir do 14, 16, isso já é mais possível. Porque o próprio tecido do lóbulo, como ele é um tecido que já expande por si só, às vezes com o próprio peso do alargador, que por mais que não seja muito, ou a própria movimentação ali do lóbulo curado, consegue às vezes ir pulando de 2 em 2 milímetros, só na troca de alargador você já consegue ir expandindo. Esse também é um método seguro, desde que bem higienizado, desde que realmente a orelha esteja bem larga, já caindo a peça por si só e que você não sinta que tenha que fazer nenhuma pressão. A partir do momento que você tem que fazer uma pressão, tem que ser com material esterilizado e de preferência com um profissional. Eu sempre converso sobre qual a expansão que você quer chegar, a ideia de 4 em 4 milímetros, de 2 em 2 milímetros, como que a gente vai projetar aí esse final, né? Como que a gente vai chegar na expansão final da melhor forma possível. Também tento entender a rotina da pessoa e tudo isso para que a gente vá adaptando não só a estética também do alargador, né, mas os próprios cuidados que a pessoa vai ter que ter. Voltando um pouquinho sobre o acrílico ele é um material que ele absorve as bactérias. Então, por isso que ele tende a ser muito perigoso mesmo. E daí a questão do silicone ele é um material compatível ao corpo a depender do silicone, né? Tem que ser de boa qualidade e tudo mais. Mas ele não serve para ir expandindo a sua perfuração. Sem contar que eles não costumam ter um bom acabamento quando a gente fala de alargador. Existe silicone para outras funções aí na indústria que ele realmente é muito bom. Mas para expansão de lóbulo, eu particularmente não gosto. Eu não acho que seja funcional. Eu acho que tem um grande acúmulo, inclusive. Porque eu acredito que o silicone utilizado principalmente na indústria dos alargadores não seja um silicone bom, entende? Ele é muito mais plastificado do que silicone mesmo, o que faz com que a peça não tenha um bom acabamento, às vezes não tem nem o mesmo milímetro certinho, a borda costuma ser ruim. E daí falando um pouco sobre as roscas, né? Porque muita gente não tem ainda essa noção de que a gente fala muito sobre rosca interna, sobre o piercing, que quanto é necessária e faz realmente diferença para cicatrização, e não seria diferente no caso dos alargadores. Se a gente estiver falando de rosca, alargadores de rosca tem que ser de rosca interna, no mesmo intuito de que quando a rosca é interna, ela é por dentro, né? Então ela não toca na orelha, ela não vai passar pelo seu lóbulo quando você colocar o alargador. Isso faz muita diferença, porque daí o tecido ele realmente fica intocável. E quando você vai fechar, ela normalmente, por justamente ter uma rosca interna, ela tem mais espaço ainda do que teria uma rosca externa. Sem contar que na rosca externa você corre muito risco de beliscar sua própria orelha e deixar ela muito fina por conta da falta de espaço mesmo. E consequentemente, as bordas dos alargadores também, aquela borda mais para fora, né, onde os lóbulos até sobram um pouco, fica um pouco de espaço. Por quê? Porque se inchar qualquer coisa ali, principalmente quando a gente está falando de expandir, precisa. Isso é pensado para que tenha uma melhor cicatrização. Então, assim, faz muita diferença mesmo. E para quem ficou curioso aí, quer expandir os lóbulos e tá um pouco preocupado sobre os dados dessa expansão, nada demais, tá? Assim como se cuida de um piercing, vamos lavar bem, né, higienizar bem, não ficar mexendo com a mão suja, não tirar os alargadores para higienizar, nem tem essa necessidade de ficar removendo a joia, porque você consegue higienizar ela na orelha mesmo. Evitar ao máximo ficar dormindo em cima da orelha recém-expandida e, como eu já falei algumas vezes, cuidar muito, principalmente com quem você vai fazer e qual material que vai utilizar. Então, beleza, Cami-Summers. Agora que vocês entenderam um pouco mais sobre os assuntos, né, sobre este mundo maravilhoso dos alargadores, tanto os métodos, materiais, cuidados, riscos, a gente vai para a parte final, que é
o que eu, Kami-sama, faria se eu estivesse começando hoje a expandir meu lóbulo. Claro que não, porque eu acabei de reconstruir, não é minha ideia expandir de novo. Mas se fosse hoje eu resolvesse fazer isso, o que eu faria? E depois de 18 anos com uma expansão no lóbulo e 12 anos expandindo orelhas alheias, eu acho que eu tenho algum lugar de fala, né? Provavelmente eu aprendi caminhos saudáveis aí para tal. Primeira coisa é muita paciência. Porque eu sei que uma expansão bem feita não é expandida na pressa. E eu já vi muita orelha sendo punida por pressa. Eu começaria com um plug de vidro na medida inicial, ou um titânio, lisinho, sem textura, nada, basicão. Nada de acrílico, nada de silicone, já falamos sobre isso. Depois eu seguiria o básico. Expandir de 2 em 2 milímetros, ou no máximo, quando eu visse que a minha orelha está mega saudável, de 4 em 4 milímetros. Respeitando sempre o período de cicatrização, que pode variar aí de pessoa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A partir de 4 meses aí é o ideal para ir expandindo entre uma e outra. Basicamente trataria meu lóbulo como uma joia. Muito bem. Com todo amor do mundo. É isso, Kami-samers. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações aí que eu trouxe. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu adoraria saber. Quem sabe eu faço uma parte 2 aí pra gente continuar conversando sobre alargadores. Eu particularmente gosto muito desse assunto. Também não esquece de beber água e, claro, de se inscrever no canal.